Meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui com grata satisfação novamente para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa fazer o estudo bíblico neotestamentário. Em especial, nós estamos analisando aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 18 e hoje analisaremos os versículos 18 até 23. Como habitualmente nós fazemos, vamos ler o texto e em seguida fazer os nossos despretensiosos comentários, vendo também o que Caiba Schutel fala em Vida e Atos dos Apóstolos para de alguma sorte complementar. Antes vamos nos situar. Nos vídeos anteriores nós vimos que o nosso apóstolo dos gentios, o ex-doutor da lei, foi a Corinto. Chegando em Corinto, fundou a igreja de Corinto. Os judeus tentaram uma artimanha para levá-lo preso ou expulsar da cidade, não conseguiram, e ao levar esse fato para a apreciação do então procônsul de Acaia, Galião lavou as mãos e eles acabaram esmurrando, espancando dentro da sinagoga, diante do tribunal, Sóstenes, que era então esse chefe da sinagoga. E hoje nós veremos o desdobramento disso em relação ao apóstolo Paulo. O texto de hoje fala sobre volta a Antioquia e partida para a terceira viagem. Paulo, porém, permaneceu ali muitos dias. Depois, despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria. Áquila e Prisca, em algumas traduções, como na Bíblia de Jerusalém, Áquila e Priscila, o acompanhavam. Ele havia cortado os cabelos em Sincreia, por causa de uma promessa. Chegados a Éfeso, deixou os companheiros ali. Ele próprio se dirigiu à sinagoga, onde se entreteve com os judeus. Estes lhe pediram que prolongasse a sua estada, mas Paulo não concordou. Despedindo-se deles, porém, disse: virei ter convosco novamente, se Deus quiser. E de Éfeso ganhou o alto mar. Tendo desembarcado em Cesareia, subiu para saudar a igreja, descendo depois para Antioquia. Passado algum tempo, partiu de novo e percorreu sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Então o fato é que Paulo aproveita todas essas circunstâncias para sair e pregar. E por onde ele passava, até nos períodos de viagens, nos interregnos entre as viagens, ele começava e falava nos seus discursos sobre o Evangelho de Jesus para as pessoas que estavam dispostas ali a ouvi-lo. Chegando na cidade, tomava as primeiras ações com relação a onde ficar e o que fazer, e já procurava a sinagoga, a tribuna, às vezes em cidades em que nem tinha essa estrutura, na praça pública, e começava a falar do Evangelho. Então a gente vê que Paulo ele é bastante hands-on, como a gente fala numa linguagem mais atual, mãos à obra. Ele não se preocupava em recursos, condições, descansar, era um trabalhador verdadeiramente infatigável. E quando aqui nessa viagem, e ele chega a Éfeso, e aí o texto dos apóstolos vai dizer que os irmãos pedem que ele permaneça por mais tempo. Na obra Paulo e Estevão a gente tem um esclarecimento em relação a isso, quando depois das viagens Paulo retorna para Antioquia, e aí ele acaba ficando ali algum tempo porque tem amigos, porque sente aquele clima agradável e tal, de matar as saudades. E aí uma voz lhe aparece, ele acreditando tratar-se do próprio Cristo, e na verdade na obra Emmanuel deixa assim nas entrelinhas que se trata do próprio Estevão, dizendo que ele não se demore. Então isso dele não se demorar nas cidades era para poder aproveitar o tempo para sair por mais cidades para levar a boa nova. Então Caiba Schutel, na sua obra Vida e Atos dos Apóstolos, vai dizer que quando Paulo se retirou de Corinto, ele deliberou fazer uma ligeira excursão, e em que ele deveria observar como estavam as sementes do Evangelho naquelas regiões circunvizinhas, ou melhor, regiões por onde ele andou, que agora ele retornava para ver os frutos. E aí Caiba vai dizer: é bem possível que tivesse ele feito uma viagem de recreio para retemperar as forças, ao mesmo tempo que examinava o progresso que o cristianismo ia fazendo. E isso como Caiba vai dizer, é uma mudança de ares, até para ele recobrar esse ânimo, aurir mais forças para continuar falando de uma forma ainda melhor.
E aí ele vai dizer, é ao mesmo tempo uma conquista de novas energias que vem refazer aquelas que se perderam, a fim de se receber mais influxos do Espírito para a tarefa que se empreendeu. É algo análogo como, por exemplo, quando a gente descansa, né, faz um refazimento com uma leitura edificante, com uma prece, revendo os nossos amigos, para dar uma pausa no ritmo acelerado do nosso dia a dia e ali unir forças para a nova semana que vai continuar. Como, por exemplo, no domingo, né, a gente se reúne com a nossa família, ou vai a um centro espírita, ouve uma palestra edificante, para dali a gente sair alimentado, né? Sair com um alimento para as nossas almas famintas. E Caibá vai sintetizar, né, arrematar, dizendo o seguinte: o trabalho espiritual de Paulo nessa excursão se limitou a encorajar os seus discípulos, fortalecer-lhes na fé para o bom cumprimento do dever. Ele era o autor daquela máxima, regozijai-vos sempre. Alguém incansável, intimorato, que não tinha medo, que vencia com desassombro todas as dificuldades e que era um exemplo vivo daquilo que os cristãos podem anelar. Então é isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.